E essa pessoa, com essa irritabilidade, com esse transtorno de humor e tal, como é que habitualmente essa convivência dessa pessoa que tem esses sintomas bem evidentes com família, Uhum. com amigos e tudo mais? Ele distancia de tudo? Como é que é? Infelizmente sim, né, acaba acontecendo um distanciamento, porque justamente a pessoa tem muita essa instabilidade, né, então, às vezes tem, atitudes explosivas, de muita raiva, então isso acaba dificultando a relação, com família, com amigos, com namorado, né, então você vê que é sempre uma pessoa que cada hora tá brigando com um, ou fica trocando de namorado o tempo inteiro. E às vezes é difícil compreender a pessoa, porque quem tá de fora fala, nossa, que pessoa difícil, pessoa chata, não quero mais conviver. Só que sim, acho que tem uma dificuldade mesmo, né, de se conviver, só que a pessoa está em sofrimento, né? Isso é difícil pra ela também. Sim, entendo. E uma das coisas que você falou, mudança de humor, me lembra um pouco o meu passado, da história, tive uma Hum, pessoa próxima. A bipolaridade, aquela pessoa bipolar, né? Aquela pessoa que entra na fase de excitação, que uhum, vocês falam mania, né? E depois na exato. fase de depressão, e aí varia de caso para caso. Como é que eu vou diferenciar? Isso é possível diferenciar também? Super possível. Também é possível os dois coexistirem, tá? Mas é super possível diferenciar. Então, o transtorno afetivo bipolar, a primeira diferenciação é que é um transtorno do humor, não é um transtorno de personalidade. Então, a primeira diferenciação vem daí. E aí, o que que é a bipolaridade? Então, o próprio nome diz, dois polos. Quais são eles? Um polo depressivo e um polo de mania ou hipomania. E aí o depressivo, acho que é até mais fácil, né, para todo mundo. Sim, O que sim. é depressão, né? Os sintomas são mais divulgados, né? Todo mundo sabe o que que é. Mas quando a gente fala de mania, às vezes a gente acha que a mania, assim, algo de se fazer Tipo um repetidamente. toque, né? Não, não tem nada a ver, gente. Mania, na verdade, é um estado de energia aumentado. Então, que a pessoa pode apresentar aí uma fala acelerada, um pensamento acelerado, pode ter gastos excessivos, hipersexualização, pode até ter psicose em alguns casos. Uau, vai longe. Aí é um caso de mania, é mais grave, né? Quando tem a psicose. Então, é, ele, o TAB, né, o transtorno afetivo bipolar, ele tem dois polos bem diferenciados e a pessoa tem períodos, fases. Então, qual que é a diferenciação importante no TAB e no borderline? Que no borderline não tem fase. É sempre da mesma maneira. Lógico, melhora um pouco, piora um pouco, mas sempre da mesma maneira. O TAB não, o TAB tem fases. Então, tem uma fase que tá bem demais, uma fase que tá mais estável e a fase depressiva. Então, a bipolaridade é aquele paciente que você fala, ela não está normal. Já o borderline é aquela pessoa que convive e fala, mas o normal É, dele é assim mesmo. exatamente isso. A pessoa ela fala, ah, não, mas ele é assim mesmo. Exatamente. É, porque bipolaridade eu vi algo como muito, muito complicado também de tratar, de lidar, né? Que a pessoa é muito, a instabilidade é grande também, né? É muito difícil, assim, é um transtorno mais grave, que tem um componente genético muito maior, tá? A herdabilidade é alta. E o que que acontece? Geralmente as pessoas procuram ajuda na fase depressiva. Sim. E aí começa a tratar e melhora. E quando melhora, para o tratamento. E aí, qual que é o problema disso, né? Toda vez que o bipolar ele entra numa crise de mania ou hipomania, tem queima de neurônio, né? Falando assim, de uma forma mais leiga, tá? Então, cada vez as crises serão mais graves e mais frequentes e vão ter um menor período entre elas. Isso é preocupante. Então vai ficando cada vez menos estável e cada vez mais agudas as questões. Isso, e aí teria a progressão natural da doença sem o tratamento farmacológico, que chegaria perto, próximo de uma demência, que a gente Olha chama, que se loucura, nem não tratar. imaginava.
É, sim. Porque acaba mesmo tendo uma atrofia cerebral, né? Acaba tendo aí muita queima de neurônio, durante essas crises, se não há o tratamento, tá? Então, ao longo da vida, a pessoa vai perdendo, a sua dependência, né, de fazer as atividades diárias e se assimila muito a uma demência. Então, o tratamento farmacológico no TAB é muito, muito importante. Só que geralmente na fase de mania os pacientes param de tomar medicação justamente porque eles Acho estão que se melhorou sentindo muito no bem. ápice. Bem até demais. É, porque a pessoa que eu tive contato era uma pessoa que vivia muito em depressão, inclusive o diagnóstico sempre foi depressão. Uhum. E eu percebi, eu diagnostiquei, não sou especialista, Ó. junto com um colega psiquiatra, a verdade, que convivia muito, que a pessoa começou a querer pular de paraquedas, querer trabalhar sem parar, fez tatuagem que nunca teve. Então, assim, a pessoa entrou numa fase de animação Que não era. muito incomum, que não era, então, O que é muito comum é o que a gente chama de redução de necessidade de sono, né? O que que é isso? A pessoa não dorme, assim, dorme super pouco foi isso e fica mesmo. super bem. É como se ela tivesse dormido horas e horas, porque, ó, se a gente fica sem dormir, a gente se sente mal no dia seguinte, a gente fica cansado, exausto, a gente não rende, Eu fico co- insuportável. um lixão, Não, eu né? fico chato também. Não, então, Sou é ótimo. isso. Agora, quem está na fase de mania, não. Fica sem dormir, se sente muito bem, se sente com energia. Então, até chega a fazer exercícios físicos extenuantes, isso pode até ser um risco, né? Então, é uma fase que exige mesmo um tratamento farmacológico. É só para fechar até essa questão da bipolaridade, o tratamento farmacológico às vezes é um tratamento meio pesado também, né? Ó, eu Até super. lítio, posso falar, é Isso, é que lítio eu um dos super tratamentos. entendo quando as pessoas usam, né, a nomenclatura de forte e fraco, mas eu gosto de dar uma desmistificada, Boa, porque quando a gente usa essa nomenclatura, a pessoa às vezes fica com medo, né? Então isso pode postergar ela procurar ajuda. Então, o que vocês precisam saber? Que não existe, a gente não usa isso de forte e fraco na medicina em geral. A gente não usa perfeito. esses termos. Por quê? O que existe é indicação. Então, é indicado para você? É isso que existe. Na bipolaridade, realmente, a gente tem o lítio, ele é uma super medicação que, assim, a gente ama. E por que que eu digo isso? Porque ele tem umas evidências muito boas, ele é neuroprotetor, ele tem um perfil de efeitos colaterais muito bom. Então, quem se adapta, ele é uma ótima medicação. E, mais que isso, ele age no polo da mania e da depressão. Ele age nos dois polos. Então, ele Maravilha. é muito bom nesse sentido. Eu falei forte porque o lítio é usado em baterias e tal. Ah, ele é um íon, é verdade, é isso mesmo. Eu tô brincando de certa forma. É porque os efeitos É isso colaterais eu mesmo. imaginava que pudessem ser maiores, porque não é uma medicação que a gente está adaptado a ver na medicina em geral, mas na psiquiatria mesmo. É, não, é verdade, assim, eu acho que assusta. E ele tem um perfil muito bom, até saiu uma revisão mais recente, com um número bem alto, assim, de pacientes, para mostrar que ele teve um ganho de peso, assim, insignificante mesmo, né? Porque as pessoas acreditavam que tinha esse aumento de peso muito grande com ele, e, na verdade, esse estudo mostrou, assim, que foi 1 quilo em um ano, não vou me recordar exatamente, mas algo insignificante. Então, é um perfil muito bom.